Estamos de volta agora com um bate-papo bem interessante com o meu amigo, pastor Renner Batista, da comunidade cristã Nova Geração de Araçatuba. É uma comunidade nova, comparando-se com a Igreja Metodista, tem 100 anos, mas muito atuante devido à força, à dedicação do pastor Renner e sua equipe, que eu conheço bem. É um prazer recebê-lo aqui, pastor Renner. Bem-vindo. Para mim é uma satisfação enorme receber esse convite, né? Um amigo de tanto tempo. Também quero agradecer aos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. E espero que essa... Pastor Renner, eu sei, você é casado com a pastora Alexandra e pastoreia a igreja. Nosso tema esse mês está sendo o tema da família. Com certeza você tem algo muito importante, muito interessante para nos dizer. E aí? Família, Renner. Família. É bênção, né? Na realidade, nós somos assim, um testemunho vivo da restauração. Eu estava vendo a entrevista aqui do pastor Eliezer e também depois o do Siqueira, né? E na realidade a gente fica fazendo uma avaliação daquilo que nós estamos vivendo como sociedade. Então, nós temos problema de abuso de álcool. E o problema é o álcool? Porque sempre que a gente vem trabalhar as pessoas na igreja, a primeira coisa que eu quero trazer a realidade para essas pessoas. Então, um dos maiores problemas que nós estamos tendo, abuso de álcool, ou seja, de drogas, questão de violência, a maioria dos problemas está no fundamento. Pastor Renner, eu também converso com muitas pessoas e as moças falam assim, os homens não querem casar, como antigamente os homens queriam casar, aí algumas décadas atrás. Hoje, as jovens dizem assim, não, eles só querem isso, só querem namorar, mas não quer casar, só quer ficar, por exemplo, que é uma coisa que é nova, né? Essa geração trouxe essa aberração aí de ficar. E os rapazes realmente não querem casar ou eles ainda querem? Na realidade, exatamente é isso que está acontecendo. A instituição família, ela está assim, num processo de falência, de degradação, justamente por falta disso, conhecimento. O fundamento que nós precisamos entender, que eu sempre falo a respeito do casamento, é Deus, é Cristo, é o Cristo. Né? Se o cara não quer Deus... Não então, o Siqueira fez ele até argumentou muito bem, a instituição igreja. O que a instituição da igreja faz? Ela vem curar os alicerces. Ela luta pela família, né, pastor? Qual é o maior problema do casamento hoje? Primeiro, quando a Bíblia diz, deixa o homem, pai e mãe. Olha que interessante, a Bíblia não falou, deixa o menino. Então, a maioria das vezes que nós vimos no passado, o camarada, quando assumiu uma família, era um homem. E o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo um menino saindo de casa para casar, para fazer algo tão sério. Então, aquilo que o pastor Eliezer disse a respeito da seriedade. Então, os pais hoje, infelizmente, estão apresentando um filho, um menino, ou uma filha, uma menina. Não estão apresentando uma mulher. Não estão apresentando um homem. Nós estamos uma dificuldade, questão da formação. Então, o maior dos problemas que eu tenho visto está relacionado ao casamento. Por quê? Primeiro, o homem não sabe o que faz. E a mulher muito menos. A gente entra naquela situação de submissão, né? E aí, com a evolução das mulheres e na realidade, elas até que se perdem um pouco nisso. Por quê? Porque, na realidade, está faltando uma estrutura. O homem, por exemplo, como que uma mulher é submissa a um homem? O que é uma palavra submissa? Vem no português. Está debaixo de uma missão. Submeter-se a uma missão. O que é submissão? Ela está sob uma missão. Agora, que mulher que vai acompanhar um homem que não sabe para onde vai? Nós estamos vivendo tempos que quem tem sustentado muitas famílias são as mulheres. É uma crise de identidade, você diria? Com certeza, uma crise. Eu não falo nem crise de identidade. Na realidade, é falta de conhecimento. Falta de preparo, por isso que Oséias 4 vai dizer o seguinte, olha, nós padecemos, sofremos por falta de conhecimento. E o que é a palavra conhecimento? Eu sempre falo, a sua fé é fortalecida em confiança ou em conhecimento? E geralmente a pessoa fala, confiança, eu confio. Fala, como você pode confiar em algo que você não conhece?
Com certeza. Então, a maioria dos problemas que nós temos visto, que a igreja tem feito assim uma parte fantástica, está relacionada a isso. A reestruturação da família está em cima do casamento. Primeiro, estão casando cedo demais, ou errado, ou com motivação errada. Então, a pessoa simplesmente fala, se não der certo, eu cancelo, eu parto para uma outra. E a gente esquece que o casamento ele tem que ser indissolúvel. E, aliás, eu fico muito triste quando eu vejo hoje. Olha, eu ministrei uma palavra ontem na igreja sobre Apocalipse, a igreja de Éfeso, e eu estava trazendo a realidade para os irmãos, né, a respeito do que é obra e o que é trabalho. Por quê? Porque nós, como pessoas, a gente sempre está relacionado a uma recompensa. E a igreja brasileira, ela tem crescido em cima disso, oferecendo alguma coisa para as pessoas. E a única coisa que nós precisamos oferecer é Cristo. Não precisamos de mais nada. Não pode ter barganha lá, né, pastor Renner? E qual que é o problema disso? Com esse entendimento, então uma moça, ela casa com o marido achando que o marido vai suprir toda a necessidade dela. E por outro lado, o marido a mesma coisa. Eu sempre falo, eu vejo uma coisa interessante a respeito de casamento. Eu sim, tem uns que falam assim, pastor, você viaja demais, né? Não é que velho, que a gente espiritualiza aquilo que é espiritual. E quando fala que Deus fala, ó, far-lhe-ei uma auxiliadora. É interessante que ali a palavra hebraica está falando de socorro, uma mulher que socorre. É interessante isso. E aí, quando vem o sono pesado de Adão, é-lhe tirado uma costela. Olha que interessante. No meu casamento, independente, né, se eu casei na católica, onde foi que eu casei, depois eu me converti a Cristo, mas lá Deus estava naquele momento. Naquele compromisso ali. Jesus começa o ministério dele num casamento. É algo fantástico. Então, a minha costela, né, num ato simbólico, é de onde foi tirada minha esposa. Deus preparou essa mulher para a minha vida. E agora não é porque agora a gente vai chegando na velhice ou vai chegando em determinado momento. Eu vi uma frase do padre Fábio de Mello essa semana que me tocou. Eu falei, quando você sabe que você ama uma pessoa? Olha que fantástico. Quando você sabe que você ama, sabe quando? Quando a inutilidade dela não te afeta em nada. Olha que frase muito forte. Você sabe que você ama uma pessoa, a tua esposa, o teu marido, quando ele não te serve mais para nada. Porque qual é o problema? A gente não sabe. Uma mulher fica de cama. Ou o marido fica de cama. Uma cadeira de rodas. A gente não sabe o nosso destino, o que é que tem preparado para cada um de nós. E fora aquilo que meu destino está relacionado àquilo que eu estou semeando, às escolhas que eu faço. O dia a dia também, né, pastor? Então, a gente acha que nunca vai acontecer em casa. Deixa eu fazer um adendo aqui, não sei se você ficou a par, né, disso aí. Mas as pesquisas indicam que, por conta da pandemia, ao ficar em casa, os casamentos ficaram ruins. Com certeza. Porque o camarada, o marido e a esposa não tinham tempo um para o outro. Aí vão ficar em casa. Levanta de manhã, não pode sair para o trabalho remoto, e ficar mais tempo com a pessoa. Seria muito bom, porque ele ama aquela pessoa. Sim. Quanto mais tempo ficar com ela, seria melhor. Ao contrário aconteceu. As pessoas tiveram conflitos, problemas e até separações por causa da pandemia, do ficar em casa. Olha, até a nação de Israel passou por um problema sério com relação a isso. Agora? Há tempos atrás, principalmente, né? Sim. Mas esse lance da pandemia, porque lá, por exemplo, principalmente os ortodoxos, tem 4, 5 filhos, imagina aí tudo morando em apartamentos pequenos. E esse toque de recolher, imagina a crise, começou violência, começou isso, começou aquilo, justamente por isso, né? Essa dificuldade do ser humano, então, da gente de se relacionar. Então, um problema muito sério. Então, o camarada fala assim, e eu estava citando isso agora há pouco, pastores estão separando, irmão. Não é novidade mais, né? Porque a minha mulher não segue no meu ministério.
Irmãos, e que tipo de amor? Aí eu tenho que tirar um aprendizado do que um padre acaba dizendo sobre isso. Você vê? É impressionante. E olha que interessante, o Fábio pastor. de Mello só falta casar, né? Qual é a importância? Ele tem bastante conhecimento, mas falta casar, porque ele está dizendo teorias, né? Na verdade. Exatamente. E quando é um filósofo, né? Agora, quando você olha para a Bíblia com relação a isso, ao casamento, o sentido profético das coisas, aquele momento do sacerdote, né, no tabernáculo, a Bíblia fala, se não me engano, vai ser lá em Êxodo, capítulo 38, vai falar a respeito da bacia de bronze. E para que era a bacia de bronze? Para purificação. Ele vinha fazer o sacrifício, chegava diante da bacia de bronze e lavava suas mãos ali, purificava. Agora olha que interessante, do que era feito a bacia de bronze? Vamos lá. Era dos espelhos das mulheres. Que coisa interessante. Meu amado, se a hora que eu chego diante da bacia de bronze e eu não me vejo nela, quem sabe o problema não está nela e o problema está em mim. Exatamente. É muito sério isso. É bem isso mesmo, pastor. O papel do homem, que às vezes fala assim, mas a minha mulher não me acompanha, minha mulher isso, minha mulher aquilo. Mas aí quando a Bíblia relata isso a respeito do sacerdote, que a nossa auxiliadora é a mulher que nos santifica. É a mulher que nos purifica. Por isso que muitos casamentos estão dando errado, porque também as mulheres não estão entendendo o seu papel. Não estão exercendo esse papel. Exercendo, principalmente. Com certeza. Agora, se eu, ao me purificar na bacia de bronze, olha o papel do sacerdote, não se vê na esposa dele. Olhar para sua esposa, rapaz. Então, muitas vezes que é aquilo que nós estamos vendo, o lado negativo na vida das nossas esposas, é o meu lado negativo que está prevalecendo sobre ela. Então, que tipo de semente nós estamos lançando nos casamentos de hoje em dia? Pastor Renan, vamos para um breve intervalo. Na volta você vai fazer aquele momento importante do nosso programa também. Você vai orar. Amém. Pelas pessoas, pelas famílias, aí, pelos casais, pelos filhos que estão nos vendo neste domingo. Um domingo muito abençoado na nossa cidade. E eu quero mandar um abraço para Jaú, que o nosso programa está chegando em Jaú também. Olha que bênção. Tá? Ultrapassando a fronteira aqui do município. Jaú, Bauru, Sorocaba, Paraná, Londrina. Um abraço aí, pessoal de Londrina, os meus amigos de Londrina, meus amigos de Sorocaba, meus amigos de Jaú. Um abraço bem carinhoso para vocês. Até já, nós voltaremos com a oração do pastor Renner.